pra ti. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Explorador. Quando recebemos a Cristo, entramos em uma batalha, entramos em uma guerra! Contra quem, explorador Aká? Contra o tentador, o nosso inimigo. Mas Deus quer que você saiba que você pode vencer as tentações. Você sabe como fazer isto? Sabe que é uma ótima pergunta para o explorador Clécio? Olá para todos os nossos amigos investigadores. Existem 3 passos bem práticos que nós podemos fazer para vencer as tentações. Primeiro, identifique qual é o seu ponto fraco. O nosso ponto fraco é aquele pecado mais recorrente. É aquele pecado que a gente tem mais facilidade e acabamos cometendo ele mais vezes, com mais frequência. Identifique qual é esse pecado. Segundo passo, identifique quais situações levaram você a cometer este pecado. Já parou para reparar que quando a gente sente um cheiro, a gente lembra de uma pessoa, lembra de uma situação, lembra de uma coisa que a gente fez em uma determinada situação? Isso são gatilhos do nosso organismo. E com as tentações não são diferentes. Existem situações que se tornam gatilhos para a tentação, se tornam gatilhos para que a gente venha cometer aquele pecado. Então, se identificarmos aquela situação, podemos trabalhar no nosso dia a dia para evitar aquela situação e assim desarmar este gatilho que nos leva a cometer aquele pecado. E o terceiro passo é oração. Muitas vezes, por estarmos caindo em uma tentação, por estarmos cometendo um pecado, ficamos com vergonha de falar aquilo para Deus. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Deus, mais do que ninguém, quer nos ajudar a vencer essa tentação e vencer esse pecado. Então não sinta vergonha. Fale para Deus a respeito dessa tentação, que Ele vai te ajudar a suportá-la. Exploradores. Se você estiver com seu livrinho do Clube dos Investigadores, na lição número 10, na página 75, nós também encontramos o versículo de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que também nos fala sobre tentações. E como nosso Deus, Ele é fiel e nos ajudará a passar por estas situações desagradáveis. Uma vez que as pessoas que recebem a Cristo passam por situações difíceis, mas também são odiados por Satanás. É claro que ele vai fortemente nos atacar, trazendo dúvidas à nossa mente e até a vontade de abandonar a nossa fé. Mas você que é salvo em Cristo precisa se defender, mas também atacar. Por isso, Deus nos deu equipamentos para nossa defesa e uma única arma para o combate. Por isso, neste momento, se prepare para a batalha com a armadura de Deus.
interessante, explorador, que a armadura de Deus está aqui no nosso manual de exploração, em Efésios capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 17. E quando nós começamos a ler no nosso manual, nós vamos encontrar 5 equipamentos que Deus nos deixou para a nossa defesa e 1 para o combate. Quando eu começo a ler, eu encontro o cinto da verdade. Interessante, uma vez que Satanás é o pai da mentira e Jesus, ele mesmo disse: eu sou a verdade. Explorador, se você tem usado a mentira na sua vida, no dia a dia, tome cuidado, porque Satanás vai usar esta armadilha para te destruir. Mas se você é um explorador que usa a verdade na sua vida, você sempre terá uma consciência limpa e nunca poderão te acusar. Assim, você poderá enfrentar Satanás sem medo. Nós também encontramos Couraça da Justiça. Que equipamento fantástico! Porque ela nos serve, ela representa a justificação que recebemos de Cristo. Ou seja, estamos livres da culpa. Calçado do Evangelho. Este todo cristão precisa calçar. Precisa compartilhar de Jesus a todas as pessoas. Mas também temos o escudo da fé. A fé é importante, sim, explorador, pois é ela que nos protege dos ataques do inimigo à nossa mente e ao nosso coração, como mentiras, pensamentos de ódio, dúvidas, desejo de pecar. Mas ainda temos o último equipamento de proteção: capacete da salvação. A certeza da salvação. E Satanás, ele sempre tenta trazer dúvidas à nossa mente. Não foi assim que ele fez com Eva? Foi assim que ele atacou ela. Mas quando eu continuo lendo, logo em seguida do capacete, ele nos deixou a arma, a espada do Espírito. E o próprio manual já me diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E ela, por si só, é suficiente para derrotar Satanás. Por isso, explorador, fique firme e preparado para a guerra. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Explorador, Deus já nos deu equipamentos necessários para vencer as tentações. Tenha certeza disso. Sabe que eu conheço um rapaz que venceu? Eu acho que você conhece ele também. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Rosa. Galerinha, Deus fica tão feliz quando você disse não para as coisas erradas. Você sabia? Se lembra da história de José? Ele foi vendido pelos seus irmãos. Um grupo de mercadores compraram José e levaram ele lá para o Egito. Lá no Egito, José foi vendido novamente por um homem muito importante por nome de Potifar, oficial do rei Faraó. Potifar comprou José como um escravo
Mas Deus estava sempre do lado de José e o abençoava em tudo. E vendo Potifar que José era um moço muito abençoado por Deus, chegou até José e disse para ele: vou levar você para trabalhar na minha casa como chefe dos meus empregados. Ao chegar na casa de Potifar, vendo a mulher de Potifar que José era um moço muito bonito, se apaixonou por José e até quis namorar com ele. Mas José recusou. Recusar, crianças, é dizer não para as coisas erradas. A Bíblia, a palavra de Deus, o nosso manual de instrução, está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 39, no verso 9, a parte B. Disse assim: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aqui quem está falando é o próprio José. José sabia que era pecado. E a mulher de Potifar ficou muito irada, mas ela não desistiu, ela continuou insistindo com José. Passados dias, ela estava sozinha em casa e José chegou para trabalhar. Ela aproveitou e puxou José pela sua capa, e José largou a sua capa na mão da mulher e saiu correndo. Crianças, a mulher começou a gritar e os empregados logo em seguida já vieram correndo, e ela mostrou a capa para eles e disse assim para eles: José me agarrou e queria que eu deitasse com ele à força, eu que não quis. Logo chegou Potifar, o marido da mulher, e ela contou essa história para ele novamente. Ela mentiu e ela disse que José forçou ela e queria que ela deitasse com ele. E ela mostrou a capa para o seu marido e Potifar ficou muito irado. Naquela hora, Potifar chamou José, pegou José e lançou José na prisão. Vocês acreditam, criança, que mesmo na prisão, Deus estava com José e abençoava ele em tudo?